o tema do G12 de hoje é visão G12. G12 em si, né? A gente vai falar sobre 3 semanas, na verdade, a gente vai estar compartilhando sobre a visão G12 especificamente. Na verdade, 2, essa e a outra. E assim, eu sei, como eu falei aqui, tem pessoas aqui que têm mais tempo dentro da visão e outras chegaram, vou dizer assim, com menos tempo, né? Não tem ninguém aqui muito recente. Mas assim, o que é que você entende da visão G12? Esse tempo que você está fazendo a visão, porque semanalmente você está fazendo a visão. Não importa se você está fazendo célula ou não. Se você participa de uma célula, você já está dentro da visão. E o que é que você consegue entender? Não baseado no livro, não. Sua visão que você sempre teve da visão G12. Porque assim, eu acredito que você já deve ter ouvido muita coisa a respeito da visão. É seita, é doutrina, é coisa do homem. Mas a sua visão especificamente sobre o G12 em si, o que é que você consegue entender? 2 pessoas aí. Jola botou estratégia de Deus tendo Jesus como modelo, sim. O que mais? Acho que a ideia do G12 é que cada cristão ele possa liderar, né, 12 pessoas, mais ou menos isso. Cada cristão possa estar, é como um slogan que tem na visão G12 mesmo, fazendo de cada membro um discípulo. Né? Acho que a visão tem esse fundamento. Não especificamente fazer um líder. É claro que o objetivo final é um líder, mas nem todo mundo dentro desse processo se torna um líder. Por não querer, por achar que não tem aptidão. Mas é importante a gente pontuar que todo mundo, biblicamente falando, tem a capacidade para poder liderar. Todas as pessoas. Isso está em Gênesis 1, quando Deus coloca a essência do governo dentro do homem. Então, todo mundo. Então, hoje a gente vê que muitas pessoas colocam essa desculpa, né? Eu vou colocar entre aspas, que liderar não é comigo, nunca liderei na vida. Mas ok, eu vou para outra igreja porque eu não gosto de liderar. Tá bom. Mas a partir do momento que você vai para outra igreja, a não ser que você goste de ficar sentado num banco, se você for uma igreja ativa, você vai fazer alguma coisa. Você vai participar do evangelismo, você vai participar do projeto social, você vai vender salgado, você vai participar de uma doação, você vai estar à frente de algo. Você vai ter uma missão ali para você poder cumprir. E o que eu gosto da visão G12 é porque, literalmente, a gente trabalha de uma forma organizada e da forma especificamente como Jesus trabalhou. Quando Jesus chamou a sua equipe, os seus 12, eles não chamaram essas pessoas para serem líderes. Jesus chamou essas pessoas para serem discípulos. E depois que essas pessoas passaram por um discipulado, eles se transformaram em líderes. Você acha que Jesus chamasse essas pessoas para serem líderes? Você acha que elas iriam? Claro que não. Claro que não, porque os caras não tinham vou dizer assim, essa desenvoltura, né, para a liderança, mas o discipulado desperta a liderança. Walter colocou aqui estratégia para a formação de caráter. Perfeito também. Acho interessante isso, porque pensa comigo, imagina uma igreja grande como a nossa. Nossa igreja está em torno de 16 mil membros. 16 mil membros. Você acha que é possível um pastor formar um caráter desse rebanho? O pastor pode alimentar o seu rebanho. O pastor pode guiar esse rebanho. Mas para que esse rebanho possa ser saudável, é necessário ter um acompanhamento tete a tete. E isso faz com que a igreja se torne mais forte, mais saudável. Esse acompanhamento. A gente fala assim, Daniel, mas a Universal não tem igreja grande, mas não tem essa visão G12. Você que pensa. A Igreja Universal é uma das igrejas mais... Aqui há grupos específicos que têm acompanhamento lá.
Minha internet. Vocês estão me ouvindo? Ou minha internet Agora travou? sim. Tinha travado. Tá travando um Eu pouco. travei, não fui? Travou quando você falou da Universal, Vivi. Voltou. Vocês ouviram até onde? Eu não entendi sobre a Misericórdia. Universal. Então vamos lá. Mas vamos lá. Então, sobre a Universal, é uma igreja muito organizada, muito estruturada. Para o cara chegar a ser o que é um obreiro? O que é um obreiro? É um líder espiritual. Para o cara chegar numa patente de obreiro, vai lá, para você ver o que, é que você tem que passar. O processo de tempo, de curso, de acompanhamento. Para chegar a ser um pastor, tem que ralar muito, estudar muito. E o acompanhamento é muito específico. Para você ser um bispo, irmão, praticamente um milagre. Você tem que ter sido nascido praticamente na Igreja Universal. Então, eles têm um trabalho muito próximo, muito organizado. Porque foi assim que Jesus trabalhou, de maneira organizada. O reino não pode ser feito de qualquer maneira. O reino de Deus não pode ser feito de qualquer maneira. E hoje a gente vai falar sobre essa visão G12. Abra comigo aí o livro de Oséias, capítulo 4, no versículo 6. Livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6. Quem pode ler aí? Posso ler? Vai lá. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito com os meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignorarem a lei do nosso Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Ok. Esse conhecimento aqui, especificamente, é a visão. O meu povo está perecendo porque não tem o quê? Visão. A gente já aprendeu sobre isso. E se a gente não tem o conhecimento daquilo que a gente está fazendo, nós vamos errar. Se a gente não tiver a visão clara, eu não vou nem entrar muito nesse ponto de G12, de célula, especificamente dos seus discípulos. Vamos deixar isso um pouquinho de lado. Mas se você não tiver uma visão clara da sua vida em si, você vai se perder. E tem gente que tem uma visão muito clara da sua vida particular, da sua vida profissional, dos seus estudos, de onde quer chegar. Mas quando se fala do reino, essa pessoa não tem visão. E quando essa pessoa não tem uma visão clara da sua vida, automaticamente no reino, essa pessoa também não tem uma visão. E quando você não tem visão, qualquer coisa que você faz ou qualquer coisa que te oferecem, você aceita. E a falta de visão leva você a ser repetitivo. Leva você a fazer o básico todos os dias. Leva você a não saber o que fazer, a não saber como avançar, a não saber como crescer. Mas Deus separou esse encontro do Timóteo para trazer entendimento para a gente, para trazer conhecimento para a gente, para trazer visão a gente. É como se fosse um óculos que estivesse embaçado e Deus está dizendo assim, eu preciso limpar para que você enxergue o que eu quero fazer através da sua vida e o que eu estou querendo fazer nessa geração. Eu quero que você enxergue o que eu quero fazer na sua vida e na sua célula. Eu quero usar a sua vida dentro do reino. Agora, se você ficar com seus olhos embaçados, você nunca vai ver o que eu estou fazendo, nem o que eu quero fazer. O princípio fundamental e o coração da visão são os 12. Vamos repetir isso? Está no livro aí, na página 34.
Vamos repetir aqui? O princípio fundamental e o coração da visão são 12. Qual é a base da visão? 12. Qual o coração da visão? 12. E você já em algum momento aqui, alguém aqui em algum momento teve 12 discípulos? Amém, Iago. Amém. Essa é a visão. Essa é a visão. Está tão clara para mim que eu tomo posse. Qual é o propósito de todas as células? Ganhar pessoas. Mas o propósito central é em eu ter 12 discípulos, porque Jesus teve 12. E eu vou compartilhar agora, na verdade, vou passar para a Doni poder compartilhar com a gente a origem da visão G12. Doni, compartilha aí para a gente aí. Foi que você conseguiu entender e receber dessa parte do livro que está na página 35. Amém, shalom, galera. Deus abençoe. Eu achei muito interessante essa parte da origem, porque sempre que me fala sobre a origem, me refere ao propósito, né? Eu acredito que a origem, ele reflete o propósito. E falando da visão G12, é muito interessante como ele começa falando, né? Que tem aqui no livro que fala que no começo da visão celular, né, da missão carismática internacional, ele buscou um modelo internacional. Um modelo lá na igreja de Dr. Paul Chou, da Coreia. Mas Só para nível de conhecimento, para você e para todos que estão aqui, para ficar claro. Quem você conseguiu identificar que buscou esse modelo? Foi o César. César Castellano. Ok. E ele foi buscar na igreja de Dr. Paul Chou, né? Paul Chou. Paul Chou. Vai lá. Isso. E essa busca, ele fala aqui no livro o motivo, né? Pois esta era a maior igreja do mundo. Aí eu fiquei pensando, o cara foi buscar um modelo para implementar, vamos dizer, na igreja dele, e ele foi buscar justamente na maior igreja do mundo, né? Eu fiquei pensando, poxa, o que isso teria de errado, né? Porque é a maior igreja do mundo, ou seja, se é a maior igreja do mundo é algo que está dando certo, algo que é bom. Mas na mesma hora me veio o pensamento, era bom, mas não era algo específico para ele, para aquela igreja, para aquele momento, para a vida daquele povo. Então, ele fala aqui que, no entanto, o crescimento que eles estavam tendo através da célula era muito lento, através dessa implementação desse modelo da Igreja Mundial, que ele estava tendo como exemplo. E os membros deles não estavam conseguindo estar comprometidos com a liderança. Ou seja, eles estavam vivendo uma visão que não era uma deles. Por isso que os líderes deles, liderados, não estavam tendo esse comprometimento. Né? Quando a sua visão está embaçada, você não consegue receber realmente a plenitude que Deus tem para você. E tudo isso, cara, levou ele a buscar de Deus, em oração, a visão realmente que ele queria, algo mais efetivo para expandir o reino. E foi assim que ele recebeu a resposta específica. Então, assim, ele conta aqui, né? Ele fala que exatamente as palavras, ó, que dele recebeu de Deus: dar-te-ei a capacidade de treinar rapidamente os membros da sua igreja. Porque ele estava com um problema, que ele estava tendo até um crescimento, ele não nega que ele estava tendo um crescimento, mas esse crescimento era muito lento. Ou seja, ele não estava conformado com a situação que ele estava vivendo. Porque naquele momento, ele poderia estar pensando, poxa, eu peguei o modelo da maior igreja do mundo, com certeza vai dar certo. Estava implementando, ele estava tendo resultado, mas era muito lento. E ele não se conformou com isso, né? A visão, ela também tem essa característica de você ser uma pessoa inconformada com aquela zona de conforto, né? Você realmente está querendo buscar algo maior, algo mais específico. E foi isso que ele fez, ele recebeu essa palavra de Deus. Então, assim, ele fala que nesse momento começamos a trabalhar em nossa primeira escola de líderes, mas foi mais tarde que o Senhor tirou o véu da minha vida, revelou-me o princípio fundamental da visão, que são os 12.
Foi o que Danilo falou aí agora. De coração, o princípio, a chama, a motivação da visão G12 são os 12. O nome já está falando, né? Visão G12. Então, assim, por que os 12, né? Ele fala, seguindo o exemplo de Jesus. Quantas pessoas Jesus discipulou? Essa foi a primeira pergunta que veio na mente dele. Quantas pessoas Jesus discipulou? Foram 12 pessoas. Então, quando a gente, por que 12? Por que 12? Porque esse número é superstição, é não sei o quê, porque nem gente que tem coisa com o número 13 que dá azar. Enfim, mas por que 12? Porque foi o número de discípulos que Jesus discipulou. Então, assim, como foi o contato com Jesus, com esses discípulos? A gente sabe que Jesus, quando ele caminhou aqui, ele andou com dois tipos de grupos, a multidão e os discípulos. E para a multidão, Jesus tinha um tratamento específico. E para os discípulos, Jesus tinha outro tratamento. Não que Jesus fosse de distinguir, de selecionar negativamente as pessoas. Para você eu dou algo bom, para você não dou algo tão bom assim. Não, mas a linguagem que Jesus utilizava com a multidão era diferente que ele utilizava com os discípulos. Então, assim, no livro aqui ele fala, ele cita, né, o texto de Marcos 4, 33 e 34, que fala assim: e com muitas parábolas tais lhe dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender, e sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Ele destaca essa parte, tudo declarava em particular aos seus discípulos. A visão G12, na origem aqui, tudo que ele fala, ele reflete isso. Essa busca pela intimidade, né? Essa busca pelo realmente o contato direto, tanto do líder quanto dos seus discípulos, e isso influenciando também no contato direto com Deus. Ele cita aqui a questão das parábolas. Jesus, quando falava com a multidão, ele falava por meio de parábolas, porque se ele fosse falar, talvez, na linguagem que ele falava com os discípulos, a multidão talvez não entendesse, a visão era outra. O que os discípulos estavam vivendo com Jesus proporcionava como se o véu realmente não tivesse cobrindo os olhos dos discípulos, e a maneira que Jesus falava proporcionava que ele tivesse uma intimidade muito forte com aqueles discípulos. A linguagem dele era diferente. Então você pode perceber que a visão facilita esse contato. Quando você recebe a visão, facilita esse contato. E ele fala aqui que depois que ele ouviu claramente a voz do Senhor, que dizia a seguinte fala, né? Se treinar 12 pessoas e conseguir reproduzir nelas o caráter de Cristo que há em você, e se cada uma delas fizer o mesmo com outras 12, e assim por diante, você e sua igreja experimentarão um crescimento sem precedentes. Eu gostei muito dessa parte que eu comecei... Seu microfone está desligado, não? Rapidinho, Doni, para a gente poder sempre fazer uma analogia. Você começou trazendo sobre a origem, e é importante, toda vez que a gente lê esse livro, toda vez que a gente encontrar a palavra igreja, a gente substitui por célula. E no início, Doni falou algo bem interessante, que é o pastor César, ele buscou na maior igreja que existia, e que é hoje uma das maiores igrejas, uma estratégia para crescimento. Por quê? Porque ele estava inconformado, entre aspas, com a igreja dele, né? Ele queria crescer, ele tinha uma promessa, mas não sabia como crescer. E trazendo essa realidade para os dias de hoje, será que nós estamos inconformados com a nossa célula? O pastor Sérgio buscou na maior igreja. E o que nós temos feito para buscar um crescimento e uma mudança nas nossas células? Será que a gente tem se limitado a toda semana fazer célula e está querendo que o crescimento aconteça? Quem é um líder que você se inspira hoje? Que você tem como modelo, como referência? Você conversa com esse líder? Você busca estratégias para a sua célula? Porque uma coisa é certa, o crescimento ele não vai acontecer da noite para o dia. E ele entendeu, estando lá, que ele precisava seguir o exemplo de Jesus, que é isso que Doni está falando aí. Que é o modelo dos 12. E ele entendeu que se cada membro
Olha que interessante. Se cada membro da igreja, eu traduzo, se cada discípulo da minha célula entender o propósito dos 12, fica muito fácil a igreja crescer e a célula multiplicar. Se só o líder entende e deseja ter 12, esta célula não vai crescer. Porque não é um líder que levanta os 12 sozinho. O segredo do crescimento está nos seus discípulos. Por isso que ele diz aqui, se treinar 12 pessoas e conseguir reproduzir nelas o caráter de Cristo que há em você, e se cada uma delas fizer o mesmo com 12 pessoas... Olha isso que reprodução, gente. Olha para você entender como funciona. O que eu tenho hoje na minha célula é o que eu reproduzo. A gente fica falando, puxa, meu discípulo não quer abrir célula. Puxa, meu discípulo não quer fazer o ver. Puxa, provavelmente, claro, tem vários motivos, mas provavelmente é o que você está reproduzindo. E automaticamente, os seus discípulos reproduzirão o que você está reproduzindo na vida dele. Essa é a essência do G12. Vai lá, Doni. Amém. E esse trecho, cara, eu achei um dos trechos principais dessa parte que conta da origem, que foi essa revelação fresca, né, e muito detalhada que ele recebeu. E eu vou estar lendo aqui de novo, mas parando em alguns pontos. E o primeiro ponto é a primeira palavra, se. Se treinar 12 pessoas e conseguir reproduzir nelas o caráter de Cristo. E, cara, se a gente for para pensar aqui uma condição, essa promessa, essa revelação começa com a condição. Se, ou seja, nesse momento ele tem duas opções. Ou ele realmente para e aceita a revelação que ele está recebendo, ou ele pode até voltar para a revelação que ele estava buscando antes, que era onde? Na igreja, no modelo físico, no modelo da igreja que estava dando certo em outro lugar, na maior igreja. Então, aqui nesse momento, Jesus, vamos dizer, estava tentando confrontar, vamos dizer, nesse sentido. Cara, se você escolher fazer o que eu estou te falando, o que eu estou te entregando, eu vou te entregar o resultado. E ele fala, se treinar 12 pessoas e conseguir reproduzir nelas o caráter de Cristo que há em você. Eu achei isso aqui também interessante. Para você exercer a visão, para você receber a visão, até para você reproduzir a visão, você precisa estar preparado. O caráter de Cristo que você vai reproduzir é o caráter que há em você. Né? Você não pode sair espalhando uma visão que não está em você, que você não vive. Por isso que eu achei interessante a gente realmente estudar a visão. Estudar esse livro, acompanhar, fazer as coisas. Porque para a gente conseguir ter o conteúdo para reproduzir, ele fala bem nítido aqui, reproduzir nelas o caráter de Cristo que há em você. Você vai ser um canal. E se você for um canal, se você for uma pessoa, se você for um copo que estiver vazio, você não vai ter como alimentar. Você não vai ter como passar essa visão para as pessoas. E ele continua, e se cada uma delas fizer o mesmo com outros 12, que fala de ação, né? Tem gente que recebe a visão e limita a visão para ela mesma. Tipo, eu recebi a revelação, eu recebi a revelação, eu vou fazer a revelação, vou viver essa revelação, mas eu não vou compartilhar ela. Eu não vou influenciar para que outras pessoas vivam. Eu não vou influenciar para que outras pessoas realmente entrem em células. Não vou influenciar para que outras pessoas abram célula, que faça a capacitação, que faça a universidade da vida. Ele fala nitidamente, reproduzir o caráter que há em você, e se cada uma delas fizer o mesmo com outras pessoas. Está falando de ação, está falando para a gente compartilhar, está falando para a gente incentivar as pessoas, realmente expandir essa visão. E ele fecha, né, com a parte do recebimento da promessa. E assim por diante ele fala, você e sua igreja experimentarão um crescimento sem precedentes. E o que me chamou a atenção aqui foi essa parte, sem precedentes. Porque eu sempre volto, cara, para o começo de tudo, que foi quando ele estava buscando um modelo. E ele buscou esse modelo lá na igreja, que estava dando certo na igreja mundial. E aqui Jesus entrega a visão para ele, a visão G12, fala tudo isso que eu acabei de falar, e no final ele finaliza.
com uma promessa. Você e sua igreja experimentarão um crescimento sem precedentes. O que esse sem precedentes quer dizer? Que não tem nada comparado com o que ele pensa. Por exemplo, ele estava pensando que o crescimento dele seria igual à Igreja Mundial lá da Coreia. Cara, é sem precedentes. Ele ainda não ia ter noção do que iria acontecer, porque é muito maior do que ele fisicamente estava conseguindo enxergar. Esse sem precedentes significa isso. Então, assim, ele fala, então comecei imediatamente a ver em minha mente a projeção do desenvolvimento ministerial que tínhamos em pouco tempo, inclusive a multiplicação de Deus. Ele continua, ante essa visão só pude dizer, meu Deus, isso é extraordinário. E a visão, cara, é assim. Quando a gente recebe uma visão de Deus, a gente tem esse sentimento, meu Deus, isso é extraordinário, porque a visão muitas vezes ela é maior do que nós. A visão muitas vezes ela é maior do que o nosso entendimento, principalmente. Né? Muita gente pode não entender a visão, pode não compreender a visão, pode não concordar com a visão. Mas entenda, a visão G12 ela é maior do que nós mesmos. Ela é maior do que o nosso intelecto, maior do que a gente muitas vezes consegue compreender. Porque muita gente tem esse desejo de ter tudo palpável, de ter o controle de tudo, de questionar tudo. Mas entenda, a visão é algo extraordinário. O próprio César, quando recebeu, ele teve essa expressão. Meu Deus, isso é extraordinário. Ele estava reconhecendo que estava muito além do conhecimento dele, que estava muito além do que ele conseguia imaginar. E muitas vezes hoje nós questionamos a visão, mas não queremos segui-la, porque não compreendemos ou algo do tipo. Então entenda que a visão G12 é algo maior do que nós. Ele finaliza esse tópico. Foi assim que recebi a visão do governo dos 12 e comecei a correr com ela. Foi fruto de uma revelação divina e a resposta de um desejo genuíno de alcançar as pessoas com o evangelho. E aqui, para a gente finalizar essa parte, eu achei interessante esse tópico. Foi fruto de uma revelação divina, mas, ao mesmo tempo, foi a resposta de um desejo genuíno de alcançar as pessoas para o evangelho. Ou seja, cara, para você receber uma visão, você tem que ter uma direção. Você tem que saber para onde você quer ir. Qual era a direção do César? Ele tinha uma direção. A direção dele era um desejo genuíno de alcançar as pessoas. Em cima dessa direção, ele recebeu a visão. Qual foi a visão? A visão G12. E essa visão ela veio de uma revelação divina. Não foi algo, uma estratégia humana, não foi um curso humano que ele fez, não foi, enfim, várias coisas que a gente busca, não que isso não seja bom, não que isso não seja necessário, como eu falei antes. A visão que ele buscou em outra igreja era uma visão boa, estava dando certo, mas era algo bom, mas não era algo específico. Por isso, sempre que a gente for buscar uma visão, sei lá, uma estratégia para nossa célula, uma estratégia para crescimento da nossa célula, cara, busque em Deus algo específico, porque os meus discípulos, eles são diferentes dos discípulos de Walter, de Jonatas, de Gabriel, enfim. Então, cada célula aqui vai precisar de uma estratégia específica, ainda que a gente use algo geral, uma base, como o Daniel sempre fala, mas a gente vai precisar de algo específico, e esse algo específico, cara, não tem pessoa melhor para revelar para a gente do que Deus. Assim como ele revelou a visão G12 para o César. E é isso. É isso. E é isso mesmo. É só para a gente fechar com o testemunho. Não é nenhum testemunho, né? Mas, enfim. Quando eu cheguei, cara, na PIB, eu vim de outra igreja, eu vim da Assembleia. E para mim, algo, tipo assim, 100% novo, né? 100%, tudo novo. E eu fiquei impactado com a visão. Eu fiquei impactado como a visão ela era realmente na prática, sabe? A organização, o contato direto com as pessoas, né? E tipo, você lê o livro aqui, você vê, como eu falei, a origem, ele revela o propósito. E a gente fala aqui que ele tinha um desejo genuíno de alcançar pessoas. E cara, você vê até hoje na PIB o desejo genuíno que a gente tem de alcançar as pessoas. Tipo, Universidade da Vida, a gente faz um corre danado para conseguir as pessoas, para formar as pessoas, para que as pessoas façam um encontro. Capacitação de destino, da mesma forma, a gente faz um sacrifício porque a gente está vivendo a visão. Isso me impactou quando eu cheguei. Eu falei, cara, eu nunca vi nada parecido com isso, né? E eu achei interessante quando eu estava estudando essa parte, eu falei, realmente, não é uma coisa que fica só no livro. Se a gente for abrir os olhos, a gente está realmente, como o Danilo falou, a gente vive a visão, né?
E é bom a gente realmente estar entendendo, aprendendo e exercendo, porque realmente hoje a gente entendeu qual foi a origem, que foi uma revelação divina que Deus entregou especificamente para o César. Então, quando você sentir no seu coração de questionar a visão, ou então alguém te perguntar ou fazer alguma crítica, lembre-se sempre da origem e fala, cara, isso não é à toa, não é um conto de fadas, não veio da cabeça do César, não. Foi uma revelação divina que ele recebeu diretamente de Deus, porque ele estava exatamente buscando isso. Ele queria uma estratégia, Deus deu estratégia específica. E a gente está vivendo isso hoje. E é isso. Tamo junto. Amém. Tremendo, Doni. Glória a Deus. Bênção. Ainda mais quando você falou sobre essa partezinha aqui que a gente tem na página 37. Muito interessante, né? E você conclui dizendo uma coisa que é verdade. A visão é uma revelação. Isso é chave. E a nossa célula precisa ter uma revelação. Agora, só para esclarecer mais ainda, como a igreja de Oshu, né, é o coreano, funcionava? É uma igreja em células. É uma igreja em células. Só que a revelação que Deus entregou para César foi a revelação através dos 12. Aí veio a visão G12. E aí ele unificou com aquilo que ele tinha visto na igreja que era em células. Tem igrejas hoje, não sei se você conhece, que são em células, mas não são G12. São grupos, né, que existem, tem um líder, tem as pessoas. Não necessariamente precisa ter 12 pessoas, pode ter quantas pessoas quiserem. Não é errado, igreja em célula. Por exemplo, pronto, a igreja Lagoinha. A igreja Lagoinha não é G12, mas é uma igreja em células. É porque entende que uma igreja grande precisa ter, como eu falei no início, um acompanhamento melhor através das células. Então, quando Deus despertou isso para ele, é como se Deus tivesse transicionado ele para a vida de Jesus. E trouxe a visão G12 ali para Jesus, a videira também é. E eu achei muito interessante o que Doni compartilhou, né? Ele falando, né? Se, porque é uma oportunidade, é uma sugestão. E quantas pessoas hoje, como ele falou, recebe a revelação da visão, mas não compartilha a visão. Entendem e sabem o que tem que fazer, mas não compartilha com outras pessoas. E qual é a base? A base é treinar 12... Olha isso, gente. Isso é muito sério. Treinar 12 pessoas não é acompanhar 12 pessoas. Não é guiar somente 12 pessoas. E aqui abro um parênteses, porque muitas células hoje que a gente tem na geração, e eu entendo, são células novas, discípulos novos, né? E a gente fica pensando assim, pô, Dele, como é que eu vou falar sobre 12? Como é que eu vou falar sobre a equipe com essas pessoas? Por que não? Claro, você não vai ficar batendo nisso, mas a visão da sua célula precisa estar clara para eles. Porque a intenção deles, a intenção desse discípulo na nossa célula, eu vou estar treinando eles, eu vou estar desenvolvendo, discipulando eles. Para quê? Para que o caráter de Cristo seja impresso nele. Gente, escuta o que eu vou te dizer aqui. Preste bem atenção. Se um discípulo recebe o caráter de Cristo, é impossível ele não querer ser líder. Impossível. Então, muitos dos seus discípulos hoje, que você acha que não quer nada, que não quer abrir célula, que não quer fazer o FE, que não quer fazer o V, que não quer participar das células, o seu ponto não é pensar na formação de líder, nem levar ele para o V. Imprima o caráter de Cristo nele. Como é que eu faço isso, Danilo? Pregue o evangelho para ele, ore por ele, acompanhe ele, discipule ele, consolide ele, exorte ele, oriente ele, guie ele. Porque quando o caráter for impresso, irmão, você não vai nem dizer assim, rapaz, a capacitação de ensino está começando tal dia. Ele vai te procurar e dizer assim, velho, eu preciso abrir minha célula, eu quero abrir minha célula. Porque o caráter na vida dele começa a transcender. Como também a sua vida é o parâmetro para ele. Gente, escuta o que eu vou te dizer aqui agora. Tem líder, tem discípulo que não quer abrir célula porque não enxerga no líder o amor pela célula.
tem discípulo que não deseja ter uma célula, porque a célula dele é uma célula sem visão, uma célula que não tem crescimento, uma célula que tem a mesma coisa toda semana, uma célula que não tem um mover de Deus, ele fala assim, não quero, não vou reproduzir isso. Agora, quando na célula conversão, a crescimento, a palavra, a mover de Deus, ele fala assim, eu preciso estar dentro disso. Você sabe o que é isso? É tão intrigante, tão forte, é que quando ele decide abrir a célula dele, ele não mais vai se contentar em abrir a célula dele. Ele falou assim, não, eu vou fazer desses discípulos que Deus me entregou o quê? Líderes. Vou imprimir isso neles. E isso precisa estar muito claro. É aqui que está a chave do crescimento. É quando todos os membros da célula entendem que não é somente um ponto de encontro. É interessante. Frise isso, trabalhe isso, a comunhão. Mas fale, gente, nós temos uma missão. Toda célula que eu visito, eu falo isso. Eu falo, gente, isso aqui não pode morrer aqui. Traga mais pessoas, chame mais pessoas. Sabe qual é a essência da célula? É toda semana ter gente nova. Não importa se tem rotatividade, irmão. Não importa, pode ter rotatividade, pode vir 30, 40, 50. Mas eu preciso entender que desses 50, eu preciso ter uma equipe. Preciso ter uma equipe. Muito bom, Doni, gostei, viu? Vamos lá agora para John. Compartilha para a gente aí, John. John. O modelo dos 12 sempre esteve no coração de Deus. Shalom, Dan. Shalom, meus irmãos. Página 38 do livro. Estão me ouvindo? O modelo dos 12 sempre esteve no coração de Deus. E nas Escrituras... John, se você puder aumentar só um pouquinho, não sei se é seu microfone ou se é o fone. Está um pouquinho distante sua voz. Eu não sei se sua boca também tá distante do microfone mesmo. Melhorou agora? Tá melhor. O modelo dos 12 sempre esteve no coração de Deus. E nas Escrituras, os números têm um significado. Tem significados diferentes, né? E o número 1, por exemplo, a gente tem uma relação com início, princípio. Início de todas as coisas. O número 3, a trindade. O número 6, o número do homem. O número 7, o número da perfeição. E o número 12 é o número de Deus, né, que estabelece governo. O número 12 é um princípio de Deus. E na criação, a gente vê isso de uma forma clara. Através do tempo. Deus estabeleceu o tempo e dividiu o tempo em 2 períodos de 12 horas. No ano, 12 períodos, né? Os meses do ano. E achei uma coisa que eu achei interessante, que eu estava ouvindo a mensagem do apóstolo que Danilo compartilhou com a gente. E pela primeira vez na Bíblia, o número 12, né? Deus fala com Abraão sobre o número 12, né? E está em Gênesis 17, 20. Que Deus faz uma aliança com Abraão, chama Abraão, faz uma aliança a respeito de que daria a ele um filho. Só que ele já tinha um filho, que era Ismael. E Deus fala com ele assim, que iria dar um filho que Sara iria ser mãe e que de Isaac, ele faria de Isaac uma grande nação. E Abraão, ele questiona ao Senhor, né? Ele roga por Ismael. E Deus fala assim, e no caso de Ismael, Gênesis 17, 20, levarei em conta o seu pedido, também o abençoarei, e o farei dele prolífero, e multiplicarei muito a sua descendência. E ele será pai de 12 príncipes, e farei dele um grande povo. E essa é a primeira vez na Bíblia que Deus, ele de fato, expressamente, ele fala um desejo do seu coração, né? 12, fala sobre o número 12, e fala sobre 12 príncipes
que ele fará filhos de Ismael. E uma coisa que o apóstolo estava falando, que eu achei interessante, né? Príncipe nos remete à ideia de que realeza, nobreza, uma ideia de reino. Então, expressamente, logo depois também, né? Isaac tem Jacó, e Jacó dá origem às 12 tribos de Israel. Então, expressamente, Deus aqui fala, né? Uma ideia do seu coração, um princípio do seu coração. 12, o número 12 é o número de governo, é o reino de Deus. E a gente, como Adonias falou, né? A gente traz um exemplo de Jesus. Jesus, ele estabeleceu, né? Ele veio como rei, né? Estabelecendo o seu reino aqui na terra através de 12. E aí talvez a gente se pergunte, né? Por que 12? Por que não 11? Por que não a multidão? Deus não capacitou a multidão. Porque 12 é um número que é um princípio que está no coração de Deus. E Jesus, como rei, ele veio à terra, né, para trazer o reino, trazer um princípio do reino de Deus. O número 12 representa o governo divino. E Deus estabeleceu o povo de Israel e decidiu governar através das 12 tribos. E Jesus estabeleceu a sua igreja e decidiu governar através de 12 apóstolos. E onde está o rei? Onde tem rei, tem príncipes. Onde tem rei, tem príncipes. E nós, como discípulos de Jesus, nós somos os príncipes desse reino. Nós somos os súditos desse reino. E uma coisa que eu achei interessante, o apóstolo também fala na mensagem, é que as últimas palavras de Jesus, antes de ascender ao céu, foram: vão e façam discípulos. E é uma ideia interessante que ele trouxe. Ele falou que, geralmente, a última palavra de alguém é um desejo que está intimamente no nosso coração. As últimas palavras de uma pessoa é um desejo que está intimamente do nosso coração. Então, Jesus falou assim: vão e façam discípulos. De todas as coisas que Jesus falou, essas foram as últimas palavras antes de ele ascender ao céu. Vão e façam discípulos. Ou seja, espalhe essa ideia, essa visão que está em meu coração. E como Doni foi feliz em falar, né? A ideia do pastor César, ele falou assim: se treinar, uma condição, se eu treinar 12 pessoas e reproduzir nela o caráter de Cristo, rapaz, o crescimento será sem precedentes. O crescimento será estrondoso de uma forma gloriosa. E se você parar para analisar, uma coisa que eu também estava lendo o livro e achei uma coisa intrigante, é o seguinte: Jesus escolheu 12 pessoas, né, 12 discípulos. Aí no final, Judas Iscariote traiu Jesus, mas logo em seguida, se eu não me engano, foi Matias. Ele foi escolhido para compor a equipe de 12. E observe, 12 pessoas, 12 apóstolos, que de fato estava impresso nele o caráter de Cristo, conviveu com Jesus durante muito tempo, 3 anos. E essas 12 pessoas conseguiram, né, através, né, do Espírito Santo, ganhar milhares de pessoas. Aí você se pergunta a ideia dos 12. Eu estava me perguntando sobre isso. Eu achei muito interessante o seguinte: uma mensagem que foi pregada há 2000 anos atrás, mais ou menos, conseguiu, né? É coisa de Deus mesmo, conseguiu se reproduzir e ter forças até os dias de hoje. Durante esse período aí, surgiu muitas pessoas, muitos pregadores, muitas pessoas com ideias e filosofias, mas que não se perpetuaram com a mensagem de Cristo. Então, a mensagem de Cristo... Só um minuto. Aqui. Sabemos que todas as escrituras, o número tem um significado. E o número 12 relata sobre a palavra de Deus, né? O governo. E dessa maneira, o número 12 apresenta o governo divino.
Lembre-se que Deus estabeleceu o povo de Israel e decidiu governá-los através de 12, e Jesus, a sua igreja, através de 12 apóstolos. Então, onde existe um discípulo de Jesus, é um 12. E onde está um 12, ali está o reino de Deus. E como Doni foi feliz em falar também, que como discípulo de Jesus, devemos representar o reino. Onde a gente vá, né, onde quer que a gente chegue, ali deve estar representado o reino de Deus. Amém. Amém. Quem é 12 aí? Não é 12 por causa do número, é 12 porque o 12 significa o quê? Governo. Governo. Então, quando alguém chegar para você e dizer assim, rapaz, você é 12, você entende que você tem a patente, você tem o selo no seu peito, dizendo assim, eu sou um príncipe de Deus. Eu sou alguém que estou nesse trabalho aqui, mas eu sou um 12 nesse trabalho. Agora, escuta isso, você não é 12 somente na igreja. Deus não instituiu 12 para ser 12 da igreja somente. 12 significa governo. Então, se eu estou dentro desse ônibus aqui, o governo de Deus está ali. Se eu estou nesse trabalho aqui, o governo de Deus está ali. Se eu estou na rua, o reino de Deus está ali. Porque a ideia de 12 é justamente essa, a ideia de governo. E a Bíblia está repleta de textos que você consegue ver que quando Deus utiliza esse número 12, ele está falando do governo dele. Ele está falando da marca do reino dele. E ser 12 é ser príncipe. Príncipe de quem? De um rei. E quem é esse rei? Jesus, Deus. E eu passei uma ministração, eu gosto muito quando o apóstolo fala sobre esse tema, tem uma que eu vou procurar no meu computador, porque ela é muito antiga, onde ele fala sobre as 12 pedras do sacerdote. Gente, essa ministração é muito forte. Ele faz uma analogia do Velho Testamento com o Novo, a comparação do número 12. E o que é que aquelas 12 tribos no peito do sacerdote significa? John até falou aí, que significa as 12 tribos de Israel. E eu não sei se você sabe, o sacerdote naquela época, ele tinha uma roupa bem específica para sacerdote. E todas as 12... se você assistiu o filme, você já conseguiu ver que ele tem as 12 tribos aqui, cada uma de uma cor, né? E aquela ali é uma mensagem que Deus está dizendo para o povo, está mostrando para o povo, que Jesus é o sacerdote e as 12 tribos são seus discípulos. E os 12 que representam as 12 tribos e os 12 discípulos precisam estar no coração do sacerdote. Ou seja, todo líder que é 12 precisa ter 12 pedras no seu peito. E assim, eu vi que Eli assistiu. Eli, foi que você conseguiu, foi o que mais te marcou nessa ministração do porquê dos 12? Que eu compartilhei lá. Para mim, líder, foi a questão mesmo de você, a importância que Jesus estava dando, de você trazer e implantar o reino de Deus na Terra. Porque não é só uma questão de multiplicar, né? Não é só uma questão de multiplicar, de crescer, de números. Existe uma essência aí por trás. Então, Jesus, o rei, então ele estabelece 12 príncipes e esses príncipes vão trazer o reino de Deus para a Terra. Então, mesmo quando, por exemplo, toda vez que Jesus encontrava, ele até dá o exemplo, né? Todas as vezes que Jesus encontrava uma pessoa com fome, então ele trazia alimento. Toda vez que ele encontrava uma pessoa aprisionada, ele trazia libertação. Porque no reino de Deus, que é nos céus, não existe fome, não existe pessoa aprisionada, né? Não existe ninguém doente, com depressão. Então Jesus vinha manifestando o reino de Deus. E ele coloca essa essência nos discípulos. Você vê que quando Pedro mesmo, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu vou dar a você, né? Levante, então ele está aplicando ali a essência do reino de Deus, né? E isso também é reproduzir a visão. Acho que essa foi a parte que mais me marcou, assim. Perfeito. Lucas, qual foi a parte, assim, que mais ministrou você?
Não ouvi a ministração do apóstolo, não. Do porquê dos 12, não. Não. Deixa eu ver. Algum Timóteo assistiu, ouviu? Queira compartilhar? Lucas Fernandes, Gabriel, Luan. Lucas, compartilha um pouquinho aí. Foi que chamou sua atenção, assim. Lucas Fernandes agora, né? Foi que chamou sua atenção, assim, dentro dessa administração? Opa, Shalom, bom dia. O que me chamou a atenção é que ele fala no áudio que fazer discípulo é fácil. O difícil é ser discipulado. Uau. E o discipulado, ele nos protege e nos faz prosperar. E a gente não quer atrair pessoas que desejam o que a gente tem, mas a gente quer atrair pessoas que desejam o porquê a gente faz isso. Uau. E 12 na mente de Deus, ele significa príncipe, né? Como o Jonatas falou aí. E Jesus trouxe essa realidade do céu aqui na terra. Jesus levantou os 12 para cumprir o princípio da mente de Deus. E os 12 príncipes têm a missão do rei, têm a autoridade do rei, e que seja feito na terra o que Deus deseja, né? Amém. 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 Glória a Deus. Quem mais quer compartilhar um pouquinho aí? Na ministração do apóstolo, né, ele vai falar também sobre João Batista, que ele era um líder, mas ele não era discípulo, ele não sabia ser discípulo. Né, velho? E aí, isso é muito forte, né? Porque para a gente ser líder, a gente precisa saber ser discípulo, né? Se colocar no lugar de discípulo. E tem muito a ver com a obediência também, né? E uma coisa que eu estava até ouvindo essa semana era que como era que Salomão foi sábio para pedir sabedoria. Porque, na verdade, ele não era sábio para pedir sabedoria, ele foi obediente, porque provavelmente Davi tinha falado para ele isso, olha, peça sempre sabedoria. Então, ele obedeceu. Como é que ele era tão sábio para pedir sabedoria? Então, está muito atrelado para obediência. E como a gente aprender a ser discípulo, aprender a obedecer. Muitas vezes a gente vai ouvir não, né? E isso faz parte, como Jesus também disse vários não para os discípulos, né? Não, Pedro, não é assim, meu reino não veio para fazer isso. Meu reino veio para libertar os cativos, trazer cura. Esse é o reino de Deus. Então, isso foi a parte que mais me ministrou, saber ser discípulo. Perfeito. Davi diz para Salomão, né? A coisa principal é a sabedoria. Então, Salomão, quando ele teve a oportunidade, ele não titubeou em pedir aquilo que ele recebeu do mentor dele, que era o pai dele. Show de bola. Mateus, você conseguiu assistir a ministração? Compartilha para a gente aí. Alô, equipe. Bom dia, pessoas. Eu escutei até mais do que a metade. Fiquei de escutar a outra parte, mas empenou para mim e aí não escutei. Mas nesse período, no tanto que eu escutei da ministração, o que me chama a atenção, né? Me chamou a atenção na hora quando ele fala, ele vai discorrendo sobre algumas outras coisas e no meio assim ele fala o porquê dos 12. E aí ele chama a atenção, né, para o número 12, onde ele diz sobre governo. E aqui mutou seu microfone. Acho que foi sem querer aí. E quando ele recita, a primeira vez que foi comentado, foi falado o número 12 na Bíblia, que me chama a atenção o seguinte, como é que Deus, a estratégia e a revelação da multiplicação está aí. Ele será pai de 12 príncipes e dele farei um grande povo. Perceba como é que ele estabelece 12 e logo em seguida ele fala sobre multiplicação. Então, eu tenho certeza que, por mais uma vez, testifica, né, que a visão que Deus deu a César não era somente uma estratégia, como posso dizer assim, na ideia de homem mesmo, né? Nós homens fazemos. Era algo muito além, né? Era algo muito além, não era algo partido de homem, um exemplo. Não era algo partido de homem, na verdade. Era algo partido de Deus. Porque quando ele fala de príncipe, o príncipe ele passa a fazer, quando o seu pai morre, né? Ele toma posse ali do reino, quando é primogênito, e ele tem que continuar
a reinar fazendo valer aquilo que o pai dele ensinou a ele. E aquilo que o pai mostrou a ele, que traz a ideia do caráter, né? Impregnar o caráter do rei ali num príncipe. Quem somos nós? Quem são os príncipes? Somos nós. E nosso rei, Jesus, tem que estar imprimido esse caráter nas nossas vidas. E aí, a minha linha toda perfeita era isso. Era tipo, às vezes eu ficava assim, rapaz, como é que o cara teve uma ideia dessa de 12, velho, de célula? Porque eu vejo funcionar, né? Eu vivo isso, eu vejo aqui na nossa geração, e pelos anos vivendo na igreja, eu falo, rapaz, eu nunca vi algo tão estratégico quanto isso. Eu falei, não, né? Pô, o César é inteligente demais, é um cara... uma visão do homem isso, né? Era, tipo, rapaz, o cara é inteligente demais. Mas depois nessa ministração, né? E olhando de forma mais específica para esse texto, para essa passagem, eu lhe confesso que eu nunca tinha prestado atenção nisso. E quando ele diz isso, né, para Ismael, eu tenho assistido, sempre reforço, rapaz, é incrível assistir as novelas hoje da Record, quando você vê aquilo ali materializado, aquilo que a gente lê, aquilo que a gente vive assim, né, só por causa das escrituras, quando a gente vê materializado é outra onda. E eu tive essa revelação aqui junto, né, que ele será pai de 12 príncipes, e dele eu farei um grande povo. Ou seja, quando existe 12, quando existe governo, existe multiplicação. Perfeito. Né? Vai se multiplicar. E é top. E filé, foi isso aí, irmão, que me ministrou, né? Trouxe nesse áudio. E o que eu tenho para compartilhar com vocês também, se não ficou essa linha aí, quando a gente imprimir isso, né? Deixar com que isso esteja quente nos nossos corações, a gente vai viver essa multiplicação. Em nome de Jesus. Vai viver essa multiplicação. É isso aí. Amém. Glória a Deus. Sabe o que foi que eu fui mais ministrado nesse áudio do apóstolo, dessa ministração, o porquê dos 12? Se você não assistiu, eu quero te motivar a assistir, a ouvir, na verdade, esse áudio. O que deu um nó na minha cabeça foi quando ele falou assim, antes de Jesus fazer milagres, ele fechou uma equipe. Isso me intrigou de uma forma muito forte, porque se Jesus teve o foco de trazer o reino à terra, ele falou assim, eu preciso de uma equipe. E Jonathan até falou aí uma parte em que a equipe está desfocada, que é quando o líder não está presente. Quando Judas ali traz Jesus, né, para concluir aquilo que a Escritura estava sinalizando, e os discípulos não iniciaram o trabalho de Jesus na terra sem antes fechar a equipe de 12. Eu posso dizer que Pentecostes só aconteceu porque os 120 estavam reunidos. Olha, até isso é profético, 120. Mas a equipe estava o quê? Fechada. Porque eles entenderam que se o mestre veio e trabalhou com 12, quem somos nós para trabalhar com 11? Com 10, com 9? Agora, para pensar, gente. Olha que revelação tão impressa. Porque na cabeça do discípulo ele falou assim, não, peraí. Foi ele que nos escolheu. Se a gente fizer com 11 aqui, não vai dar falta de nada. Vamos fazer com 11, pô. O filho da perdição não já se perdeu aí? Ele falou assim, não. Jesus nos ensinou a revelação, como Mateus falou. Levantou a tribo, depois veio o crescimento. Se a gente quer crescer e propagar o que o mestre imprimiu na gente, precisamos de governo. E governo só existe através do 12. Você sabia que Jesus passou 70% do seu tempo aqui na Terra com a sua equipe? Foi com a multidão, não, gente. E o que é que a gente mais quer hoje? Multidão, né? Pregar para a multidão. Tem um bocado de discípulo. Mas para que a multidão chegue na sua vida, você precisa de uma equipe. Todo grande líder, por trás dele, tem uma grande equipe.
Jesus investiu a maior parte do seu tempo, na página 41, aí, na formação de seus 12 discípulos. Jesus se concentrou em formá-los porque ele tinha como objetivo reproduzir o caráter dele. E Deus está falando isso muito forte aqui, desde quando a gente começou a falar sobre isso. Sobre reproduzir caráter. Que caráter nós temos reproduzido na geração corajosa? Temos sido descompromissados? Temos reproduzido o caráter da disciplina, da fidelidade, do compromisso? Jesus escolheu os seus depois de uma noite de oração. Como é que você vai fechar sua equipe? É o que a gente está fazendo todos os dias, 12 horas. Orando. Gente, Jesus precisava orar, gente, pelo amor de Deus. Mas ele estava mostrando, dizendo, se vocês quiserem ter uma equipe, se vocês quiserem ter discípulos, vocês precisam orar. Jesus se afastou do convencional. Ele não procurou seus 12 nas melhores escolas de teologia, mas na rua. Homens comuns que pudessem ser formados. Quem quer 12? Todo mundo. Mas eu quero os melhores. Não, peraí, tenho 12 discípulos aqui para te dar, Lucas. Escolha esses daí. Os nossos olhos naturais, aí, rapaz, esse aqui já está na CD? Me dá ele. A gente não quer formar, gente. Escuta isso, Jesus formou, não pegou ninguém pronto, não. E essa é a essência que a gente precisa trazer para a geração corajosos. Não queira discípulos prontos. Se vier pronto, glória a Deus, um abraço, mas formar. Foram 3 anos de formação, e não pensa que eram discípulos fáceis, não. Inconstante. Alguns pareciam até um raio de tão irado às vezes que era. O outro não tinha fé. Até depois que o mestre morre, pediu para tocar na ferida de Jesus, mas foram formados. Foram formados. Aonde, Danilo, que eu vou formar esses discípulos? Sua célula, o discipulado, a consolidação individual, o contato semanalmente. Aqui eu preciso falar algo da minha esposa. Ela está até aqui. Lorena tem um coração, assim, incrível para a formação. Ela está aqui, se uma discípula ligar para ela e disser, eu quero conversar com você agora, ela para tudo. Ela para tudo e marca uma reunião e senta com essa discípula para poder conversar. Momento de formação. Momento de imprimir caráter, de direcionar. Gente, quando você direciona alguém, você está mudando o rumo da vida de alguém. E a nossa falha é que a gente quer fazer isso com um bocado de gente e esquece que precisa começar com um. Um que você tem aí, que você acha que não vale nada, que dá mais trabalho para você, gasta um tempo com ele, irmão. Dá o seu melhor para ele. É tão bom você participar do processo de crescimento da vida de alguém e dizer assim, Eliomar, eu era uma pessoa, velho, e hoje eu sou outra a partir do momento que eu te conheci, entrei na sua célula. Porque teve acompanhamento. Jesus formou seus 12 como um habilidoso artesão, ou como o oleiro que faz com barro. Tomou em suas mãos e deu-lhes a forma que desejava. Quem serão seus discípulos? A forma que você está dando para ele. Claro, gente, tem exceção. Porque a gente não manda na vida de ninguém. Tem uns abençoados aí que não segue direção, que você fala uma coisa, ele faz outra, né? Que nem parece que é nosso discípulo, mas é nosso discípulo, tem que amar ele. Você sabe o que é que eu tenho aprendido nesses últimos dias? Você perguntasse, Danilo, qual a maior forma para discipular alguém? Eu vou te dizer na sua lata, amor. Você tem que amar. Quando a gente na verdade, a primeira vez que eu orei, que Deus me deu esse propósito, a gente orar todos os dias, meio-dia, Deus falou assim, a oração é importante.
Mas para que você ore, você precisa primeiro amar. Eu vou até compartilhar no grupo de 12 depois. Quando eu comecei a orar pela equipe, se lembra que eu compartilhei uma palavra, que eu compartilhei um áudio com vocês? Primeiro dia em que eu orei, eu falei assim, meu Deus, me mostre, Senhor Deus, como está esse discípulo. Deus me revele o que está no seu coração. Deus me oriente, me use para que eu possa ser bênção na vida dele. E eu ouvi Deus falar comigo assim, ó, ame eles. E quando eu comecei a orar, eu comecei a colocar no meu coração compaixão, eu comecei a lembrar assim de Ronald, a bênção que ele é, o discípulo que ele é para a célula, o discípulo que Lucas, que Walter é, tudo que vocês fazem, o comprometimento, a fidelidade, a aliança, o tempo de caminhada. E quando meu coração se enchia de amor, Deus começava a me liberar decretos, palavras, a me mostrar como vocês estavam. Porque o princípio do discipulado é amor. Você fala assim, poxa, o que levou Jesus a insistir tanto em Pedro? Amor. Tem que amar essas bênçãos que Deus nos entregou, irmão. Você que dá vontade de enforcar às vezes, dá vontade de tirar da célula, dá vontade de botar em outra célula, dá vontade de que ele chegue para a gente e peça para sair. Quando pede um discipulado, tomara que ele peça para ir para outra célula. Tem esse sentimento, mas a gente precisa amar. Aí você pergunta, Danilo, o que é que esse discípulo está fazendo na minha célula? Ensinando você a amar. Se a gente só tiver os melhores discípulos, a gente não vai crescer como líder. Ó, Danilo, não me atende, não participa das reuniões, não quer saber de ver, vai para o culto quando quer. Está moldando você, está treinando a sua liderança, está desenvolvendo algo dentro de você, testando sua paciência, testando sua unção, porque tem discípulo que é sugador de unção, você sabia disso? Suga a unção toda. É como uma mochila pesada nas costas. Mas, irmão, você está sugando sua unção, é para que você possa buscar mais. Jesus trabalhou 3 anos e meio no caráter de cada um, com seus ensinamentos. Descontaminou de todas as impurezas e compartilhou as verdades eternas e fundamentais. Irmão, o que você tiver para falar, fale. Peça a Deus graça, amor. Porque Jesus não media palavras, às vezes, quando era para exortar. Ao ponto de chamar seus discípulos até de demônio. Para trás de mim, Satanás. Você está querendo atrapalhar a minha obra? Mas não vai fazer isso com os seus discípulos, não. Você está querendo bagunçar minha célula, Satanás? Eu te repreendo em nome de Jesus. Dá vontade de fazer isso às vezes, né? Mas você faz internamente. Você olha para ele assim, internamente você fala, está repreendido. Você não vai me desconcertar, você não vai me roubar minha paz. Mas Jesus fez isso. Por quê, gente? Porque lá embaixo, nos outros versículos, ele fala, o pai repreende o filho que ele ama. No fundo do coração de Jesus, naquela repreensão, você fala assim, pô, Jesus foi duro. Mas no fundo, ele está dizendo assim, Pedro, eu estou fazendo isso porque eu te amo. Sabe o que Jesus virou para a equipe dele uma vez e falou? As pessoas estavam se saindo da pregação de Jesus, ninguém queria ouvir Jesus. Jesus virou para a equipe dele e falou assim, e vocês? Não vão também, não? É tropa de elite, irmão. Aí o mais explosivo falou assim, a gente vai para onde, Senhor? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Testando, Jesus testa a sua equipe a todo momento. O barco está afundando, o mestre está fazendo o quê? Dormindo. Provando a sua equipe. Como é que um líder vira para um discípulo e fala assim, você tem pouca fé, velho? Geralmente hoje a gente fala o quê? Tenha fé. Rapaz, isso vai passar, tal. Mas eu falo, você tem pouca fé. Homem de pouca fé. Verdades que precisam ser ditas. E, às vezes, a gente, para não perder discípulo, maquia palavras. Faz o que o discípulo gosta para poder atrair, né? Para poder ter ele. Não posso perder ele, não. Ele é uma bênção. Faltou reunião? Valeu, irmão. Faltou de novo? Vai lá, irmão. Deus te abençoe. Ah, tá bom, entendo. A gente não orienta.
Porque a gente tem medo de perder discípulos. Não tenha medo de perder discípulo. Primeiro, porque o discípulo não é seu. E segundo, se você está passando a mão na cabeça de algum discípulo, se você está todo o tempo com medo de perder ele, você não vai formar ele. Você já perdeu ele. Jesus fez um trabalho de pastoreio completo com os seus 12. Foi o que Jesus fez. Ganhou, fortaleceu, treinou e enviou. A escada do sucesso. Sabe qual é a nossa escada hoje? Quero formado, quero com célula aberta e quero enviar para que ele abra mais células. A gente não quer ganhar. Gente, eu vou fazer uma pergunta aqui, que da mesma forma que me confrontou, vai confrontar você. Qual foi a última vez que você ganhou um discípulo para Jesus? Você ganhou, não foi ninguém que te passou, não foi ninguém. Deus te orientou para aquela pessoa e você ganhou essa pessoa. Responda para você. Se Jesus ganhou, por que a gente não quer ganhar? Ah, Danilo, eu não me lembro de Jesus evangelizando, não. Evangelizou, irmão. Claro que ele nem ia falar dele mesmo, né? Imagina Jesus evangelizando, falando dele mesmo. Rapaz, eu sou o cara, eu sou a vida, eu sou o caminho. Mas quando Jesus fala assim, ó, deixe tudo e me siga, a mensagem é ele. Só alguém que tem muita legalidade, muita vida com Deus para dizer, largue sua vida e me siga, e essa pessoa seguir. Você vai chegar nesse nível. Eu também vou chegar. Você não vai falar nada. Você vai dizer assim, Mateus Machado, me diga aí que dia é a sua célula, que eu preciso participar da sua célula, irmão. Já aconteceu isso comigo. Vai acontecer com você também. E isso vai ser algo natural na nossa geração. Sabe por quê? Porque o caráter de Cristo está em nós. Na nossa conduta, nas nossas palavras. Vamos chegar nesse nível. E aqui eu quero ler o último ponto com você, está na página 44. Quero compartilhar agora como você vai fechar essa equipe, a importância de formar a equipe de 12. Primeira coisa que a gente já aprendeu, está aí na página 44. Selecione a sua equipe depois de uma noite de oração. Você tem que orar por esses discípulos. Fazer igual a Iago aí. Você tem equipe de 12? Eu estou visualizando. Eu ainda não tenho, mas eu estou visualizando. Mateus também já compartilhou aqui uma vez que ele, ao fazer a célula dele, pegou 12 cadeiras. Gente, vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. Esse vai ser um desafio. Eu senti aqui agora no meu coração. Porque já falou muito sobre isso e a gente está debaixo dessa atmosfera de fechamento de equipe. Nós vamos separar 12 folhas. Não importa se a célula não está presencial. Sabe uma vez que mais me marcou? Não sei se vocês conhecem Gersinho. Meu primeiro líder, Gerson, na igreja. Ele é o arquiteto da igreja. E uma vez, foi a primeira vez, foi a segunda vez que eu fui na casa dele para a célula. Minha primeira vez que eu fui na célula. Primeiro foi segunda. A célula acontecia no quarto dele. Quando eu entrei no quarto dele junto com os outros discípulos, a parede do quarto dele estava tomada de papéis. E todos esses papéis tinham um nome. E, de repente, ao olhar toda aquela parede, ao olhar todos os papéis, eu identifiquei o meu nome. E ele falou assim, aqui estão os nomes de todos os meus discípulos. Para que, quando eu esteja orando aqui, eu visualizo e oro por cada um deles. Por que a gente não pode fazer isso? Se a célula tivesse presencial, eu ia dizer para você, deixe faltando a quantidade de cadeiras que faltam para fechar a sua equipe. Mas eu quero desafiar você. Se você quiser, se Deus te der uma visão de nomes, coloque nomes. Mas você vai separar 12 folhas de ofício. Número 1, número 2,
Número 3, porque antes de chegar em 12, você precisa ter 1. Você precisa ter 2, ter 3. E nós vamos separar essas 12 folhas de ofício e vamos orar por elas. Vamos declarar que cada uma dessas folhas é um discípulo que Deus vai nos entregar. Então, o primeiro ponto é esse, da importância de formar equipe. Eu preciso orar por eles. Olha isso. Qual o segundo ponto aí, Walter? Lê aí, na página 44. Depois de selecione sua equipe de oração, através da oração. Não selecione seus discípulos por simpatia. Por simpatia. Eu quero aquele que tem carro, eu quero aquele que fala a minha linguagem, eu quero aquele que tem uma empresa. Não pode ser por simpatia. Terceiro ponto. Lê aí, Luan. Você está com o livro? Luan? Lê aí na página 44, terceiro ponto. Primeiro ponto, não tem que ser através da oração. Segundo ponto, não é por simpatia. Terceiro. Não selecione os seus discípulos por sua capacidade ou talentos. Não feche a sua equipe com os mais talentosos. Pega essa. Feche a sua equipe com os mais disponíveis, fiéis. Quarto ponto, Roninho, lê aí. Página 44. Selecione aqueles que o Espírito Santo lhe indica. Ele dará testemunho dos que são fiéis. Quem vai me revelar os meus 12? O Espírito Santo. Não vá. Eu sei que tem a maioria dos meus discípulos, o critério que eu uso para participar, para fazer parte da minha equipe, é o coração. É onde trabalha o radar de Deus, é o coração. Todos os meus discípulos, pode reparar, têm a essência no coração. São pessoas que são moldáveis. Às vezes você tem problema na sua equipe porque você está... E uma das coisas, claro, quando você souber qual é o seu temperamento, qual é a sua desenvoltura, você precisa separar pessoas que têm aquilo que você não tem. E busque, gente, esse é o ponto primordial, pessoas que são moldáveis, fiéis. Quinto ponto, Iago. Foi o que eu acabei de falar agora, né? Selecione os que dão frutos, o sexto. O sexto. São aqueles que dão frutos. Agora, não necessariamente esses frutos são outros discípulos, tá? São frutos na vida. Você está vendo que aquele cara ali tá colado, tá junto, tá crescendo, tá rompendo. Essa é a importância, porque a gente vai, de fato, fechar essa equipe baseado nisso. Agora, qual é o papel do líder, que é o pastor? Na página 45. Lê aí, Jordan. O papel do líder, os 6 pontos que o líder precisa fazer para poder derramar isso sobre a sua equipe. Reproduzir o caráter de Cristo nos outros, liderar, orientar e direcionar, preparar, motivar, corrigir e enviar. É isso que precisa ter na sua liderança. Reproduzir o caráter, liderar, orientar e direcionar, preparar esses discípulos, motivar eles, corrigir quando preciso e depois eu vou enviar ele. Agora, o que é importante também, gente, dentro dessa equipe? É você ter uma amizade. É você ter confiança. É você confiar nesses discípulos que você tem. Por isso,
você não pode somente estar trabalhando ali a visão, né? G12, formando ele, orientando ele, querendo abrir célula. Você precisa ter o vínculo do relacionamento. E quando você une o relacionamento com a visão que Deus te entregou, vai ter um equilíbrio muito grande. Porque quanto mais o seu discípulo confiar em você, mais ele vai dar fruto. E quanto mais você confia no seu discípulo, mais ele vai acreditar no chamado de Deus para a vida dele. O pastor ou líder deve ter uma alta sensibilidade à direção do Espírito Santo para reconhecer e ministrar de acordo com as necessidades da equipe. Olha que interessante, eu já falei isso com vocês algumas vezes. Como é que eu vou trabalhar com a minha equipe? Dando para ela o que elas precisam. Às vezes a gente está falando de uma coisa que não é a realidade da sua equipe, que não é a realidade da sua célula. E porque não é a realidade, você não está conseguindo conectar com os discípulos que Deus te entregou. Então, eu preciso, literalmente, pedir a direção do Espírito Santo. Pedir a Deus para me orientar, para me revelar, para me mostrar o que é que eu tenho, qual parte eu tenho que tocar na hora que eu estou ministrando. Como está o termômetro da minha equipe. Tudo isso é a conexão com o Espírito Santo. Se a gente for ser meros reprodutivos de palavra da célula, desculpe, gente, você nunca vai ter uma equipe. Você nunca vai ter uma equipe. Porque qualquer um pode fazer o que você faz. Pregar é diferente de ministrar. Você pode ministrar a palavra da sua célula, mas não se esqueça de pregar. Porque é a pregação que vai gerar a conversão. A mudança de mentalidade. Por isso eu quero desafiar vocês a não ficar, centrado aqui. Busque coisas a mais dentro dos parâmetros que está sendo passado aqui na administração da célula. Busque aprender sobre isso. Conhecer, ler os versículos, ler a história, para que você possa passar com mais propriedade. Peça a Deus para te ministrar, para colocar no seu coração. Peça o Espírito Santo para usar você. E aqui, para a gente poder agora finalizar a última parte aqui, que eu não queria deixar para depois, porque senão vai ficar muitas reuniões. E aqui a última parte, na página 47. Qual a bênção? A gente falou no início da importância, da origem lá, né, do G12. Depois a gente falou sobre o que é preciso para fechar essa equipe. A gente já viu que está na Bíblia, que Jesus trabalhou dessa forma. Mas qual a bênção de participar de uma equipe de 12? Os últimos pontos aí. Quem pode ler? Cada um lê um aí. Primeiro ponto. Dar continuidade à visão do pastor, que é fazer discípulo. Perfeito. Segundo ponto. Traz multiplicação e crescimento. Vamos lá. Permite trabalhar em estreita colaboração com o pastor, receber direção, orientação e pastoreio pessoa por pessoa. Você está sob cobertura, proteção e bênção. Pode repetir as pessoas, não tem nada não. É o ambiente perfeito para projetar as metas e os novos desafios. Laços de amizade são forjados. Traz unidade. Pode ir. Traz unidade ao ministério, pois todos falam a mesma língua. Gera e demonstra um compromisso genuíno com a obra. Fortalece a unidade e a visão da igreja.
Amém. Amém. Quantos discípulos vocês vão ter a partir de agora? Mateus disse que é 3. 12. Amarrado, 12. Por que 12? A gente aprendeu hoje. Por que você vai ter 12? Abre o áudio aí. Porque 12 é governo. Governo. Porque 12 é governo. E porque eu sou 12. E porque eu sou 12, eu posso reproduzir 12. Há uma bênção poderosa em ser 12. Talvez os mais novos aqui possam não entender o que eu vou falar agora, mas acho que Walter, Mateus, consegue ter dimensão. Não vou dizer que isso morreu na igreja, mas o tempo que a gente vive hoje é outro. Mas Jorlan também, nas épocas passadas, ser 12 era algo que o coração de todo mundo queimava por ser. O cara sonhava. A galera sonhava, meio que disputava, assim, no bom sentido. Rolava disputa, sim, rolava. E existia, assim, as pessoas que queriam status, como existiam as pessoas, que eu me incluo nessas pessoas, que queriam fazer mais, que queriam, de fato, carregar dentro do coração o título de dizer assim, eu tenho um governo dentro de mim. Aí você ia para o encontro, só os 12 ministravam, né? Só os 12 ali ministravam, e você ficava naquela expectativa. E eu vivi isso muito tempo da minha vida. E ser 12 do pastor Cristiani era uma ascensão. Se você chegasse a ser 12 do pastor, você era praticamente anjo. Chegou no topo. Chegou no topo. Era uma experiência surreal. Por quê? Porque essa é a nossa marca, ser 12. Representar o governo de Deus na terra. E Deus me deu essa oportunidade, logo nos últimos anos do pastor, de estar ao lado dele. De ter esse... Não tinha mais a rede jovem, já era a rede de homens. Mas o que eu posso compartilhar com você nesse tempo, eu estou na minha terceira equipe de 12, e nesse tempo, sendo 12 de ministério, falo não agora com o Joshua, porque é uma realidade totalmente diferente, mas eu percebi que a cada passo que eu dei dentro do reino, muitas coisas na minha vida foram desatadas. Não coisas especificamente espirituais, mas em todas as vezes que eu fui levantado 12 de uma equipe, eu pulei degraus da minha vida muito alto. Porque a Bíblia diz isso, que quanto mais lhe é dado, mais você vai ser cobrado. Talvez você não saiba, mas no reino espiritual, não é que quem é 12 tem mais influência, mas no reino espiritual funciona de forma hierárquica. E os demônios obedecem e enxergam as pessoas dessa forma. Aí você fala assim, perante Deus somos todos iguais, sim, mas diante de você, de um pastor, o demônio enxerga o pastor como uma autoridade espiritual. E essa unção está sobre ele. E o 12 também tem uma voz, também tem uma influência. E está na hora, gente. Chegou o momento na nossa geração e a gente não mais vestir a camisa da geração, mas a gente vestir por dentro a essência do que é ser 12. Ser uma bênção para as pessoas. Levar o reino de Deus para onde quer que Deus me coloque. Então, nesse momento, vamos orar.
Vamos pedir ao Senhor que gere esse caráter dentro de nós. Que travou aí. Vocês conseguem me ouvir? Agora? Então vamos orar nesse momento. Feche os seus olhos. Que discípulo tem sido você? Que 12 tem sido você? Qual líder você tem sido? Como é que está a sua célula hoje? Quem você está? O caráter de Cristo. Você tem orado por vidas? Você tem amado as vidas que o Senhor te entregou? Chegou o momento de nós nos posicionarmos. Chegou o momento de nós sermos discípulos de verdade, reprodutores do nosso Mestre. Chegou o momento de nós olharmos para a nossa célula potencial para levar o reino de Deus. Esta geração é um canal do Senhor aqui nesta terra. Esta geração precisa reproduzir Jesus. Queremos ser como Jesus. Queremos fazer o que Ele fez. Jesus conseguiu atrair uma multidão para o Senhor, porque Ele teve uma equipe. Porque Ele teve uma equipe. E o Senhor quer te usar para levantar uma equipe. O Senhor quer te levantar para fechar uma equipe. Mas não para ter uma equipe por ter. Mas ter uma equipe onde você possa gerar o caráter de Cristo nesses discípulos. Sua célula é uma oportunidade, é um espaço que Deus te deu para que você possa reproduzir isso. E a pergunta do Senhor hoje para nós é: o que vocês têm reproduzido? O apóstolo Paulo disse: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Quem seus discípulos têm imitado? É o Cristo que existe na sua vida? Ou é o modelo que você tem conduzido? Nada é mais importante do que o reino. Pai, nós oramos nesta manhã. Pedimos ao Senhor, nos ajude, Deus, nos dê amor. Queremos, Senhor Deus, levantar discípulos para o Senhor. Que cada célula entenda, cada líder aqui entenda, cada Timóteo entenda. Nós não queremos números, Senhor, nós não temos nem meta de crescimento de geração, mas nós temos a meta de cada célula, que é a meta que o Senhor estabeleceu aqui na terra, que é ter 12 pessoas.
E que cada discípulo nessa geração entenda, Deus, deseje ser como o Senhor. Deseje copiar o Senhor até na forma que o Senhor trabalhou. Queremos imprimir a tua imagem nesta terra ao ponto de copiar tudo o que o Senhor fez. Eu não vou me contentar com 10, com 11, com 8. Eu quero o teu governo, Deus. Eu quero 12. Eu quero 12. Cada pessoa que eu olhar a partir de hoje vai ser como um potencial para eu imprimir o caráter de Cristo nessas pessoas. Queremos o teu governo. Meu Deus, se toda pessoa se conscientizar e levantar 12 pessoas, eu creio que o Senhor vai voltar mais rápido. Porque quando nós falamos de 12, estamos falando de salvação. Esta geração, meu Deus, use esta geração. É o que eu te peço hoje, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus.